Bom, essa questão pede duas coisas: o valor máximo ou mínimo e a abscissa. O que é isso? Todas as equações que você vai ter aqui, tá? Todas as funções são do segundo grau. Quando ela é do segundo grau, o formato dela vai ser uma parábola, alguma coisa desse tipo ou desse tipo, o desenho dela, tá certo? E aí o que acontece? Quando ela tem esse formato, significa o quê? Ela vem lá de cima, chega em um ponto mínimo, que é o ponto mais baixo dela, e volta a crescer, tá certo? Ou então ela vai ter um ponto máximo, que ela vem de baixo, cresce até uma altura máxima aqui e depois volta a baixar, tá certo? Então é isso que a gente vai analisar, se ele tem ponto máximo ou se ele vai ter um ponto mínimo, tá bom? Então nós vamos analisar cada questão e cada letra, né? E vamos ver aqui o que a gente vai encontrar em cada conta dessas, tá bem? Na letra A, nós temos y igual a menos x quadrado menos 2x mais 3. Só de olhar, eu já sei que ela vai ter um ponto máximo. Por que eu sei? Quando o valor que multiplica o x quadrado é positivo, ela vai ter um ponto mínimo, porque ela vai estar com a barriga, digamos assim, né? Como se fosse um copo virado para cima. Então, ela vai ter um ponto mínimo, que é aqui embaixo. Quando o valor que multiplica o x quadrado é negativo, é como se fosse um copo virado para baixo. Então, ele vai ter, na verdade, um ponto máximo. Decora isso, porque isso é importante, tá? Positivo, copo virado para cima. Negativo, copo virado para baixo. Quando o copo está virado para cima, ele vai ter um mínimo. E quando o copo está virado para baixo, ele vai ter um ponto alto, que é o máximo. Tá? Então, usei fórmula de Bhaskara, encontrei delta igual a 16. Se quiser, para o vídeo, acompanha a conta aí, tá bom? E aí, com o delta, eu já dou conta de achar o ponto máximo, certo? Então, eu puxei para cá, ponto máximo. Aqui, ó, ela vai ter mais ou menos esse formato aqui. Então, vamos achar que altura é que está esse ponto aqui. Aqui a altura ele está daqui, ó, de distância desse eixo x, tá certo? Para achar o ponto máximo ou o ponto mínimo, a gente usa o y do vértice, tá? A coordenada y do vértice, para achar o ponto máximo. A fórmula para achar o y do vértice é menos delta dividido por 4 vezes a, que é igual menos, que é da fórmula, o delta a gente viu que é 16, dividido por 4 vezes menos 1. Menos 1 é o a, que é o valor aqui que está multiplicando o x quadrado. Então vai ficar o quê? Menos 16 dividido por menos 4. Tá? Eu não coloquei aqui, mas bem que entre esse e esse você colocaria igual menos 16 dividido por menos 4. Aí, igual, menos com menos vira mais, não é isso? 16 dividido por 4, na verdade você já pode até fazer assim, ó. Coloca bem aqui um negativo, né, que é o menos 16 aqui. 4 vezes menos 1 dá menos 4. Menos com menos dá mais. 16 dividido por 4 dá 4. Então, o ponto máximo é 4, ou seja, ele está a 4 unidades de distância aqui para cima, tá certo? E agora a abscissa. O que é a abscissa? É o x do vértice, tá certo? Qual é a coordenada x desse ponto? Tá? A ordenada dele é o ponto máximo, a altura. E aqui, em que lugar do eixo x ele está? Está depois do zero? Está antes do zero? É isso que a gente vai descobrir agora. Então, pediu a abscissa, a gente vai para o x do vértice, tá certo? Nesse caso do ponto máximo. Para achar a abscissa, então a gente acha o x do vértice, que é menos b dividido por 2a. Esse é o menos da fórmula. Esse menos aqui é porque o b é menos 2, tá? Lembra, tá aqui a conta, ó. O b é menos 2. Então, menos 2, ok? Dividido por 2 vezes menos 1. Menos com menos é mais, fica 2 positivo. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Mais com menos dá menos. 2 dividido por 2 dá 1. Então, a abscissa é menos 1, certo? Então, a gente achou o ponto máximo e achou a abscissa desse ponto máximo, que no caso é a coordenada x, tá certo? A altura dele, que é o y, e a abscissa dele, que é o x. Não é complicado, né? Mas
Tem que ficar bem atento para não errar. Agora vamos para o b. No b, você tem a função s de x igual a x² menos 8x mais 16. Novamente, a gente encontra o delta, né? Mas antes de pensar nisso, olhou para a questão, você já vai ver se ela vai ter ponto máximo ou ponto mínimo. Como aqui é positivo, a gente já sabe que o gráfico vai estar como um copo virado para cima. Então, se o copo está virado para cima, ele vai ter um fundo aqui embaixo. Então, ele vai ter um ponto mínimo. Para achar a altura desse ponto mínimo, eu preciso do delta. Aí eu fiz a fórmula de Bhaskara e encontrei delta igual a zero. Então, vamos lá. Y do vértice igual a menos delta sobre 4A. Essa é a fórmula para achar o Y do vértice, para achar a altura do ponto. O delta a gente viu que é zero, então fica menos 0 dividido por 4 vezes 1, que no caso é o A aqui, como se tivesse um 1 aqui. 4 vezes 1, 4. 0 dividido por 4 dá 0, tá? Não existe zero positivo ou negativo, então você coloca só 0. Então o gráfico, na verdade, não vai ficar desse jeito aqui, né? Vai ficar assim. Toda vez que o delta é igual a 0, ele pega em um só lugar. Mas quando eu comecei a fazer a conta, eu não sabia que ia ser assim. Tá? Isso aqui é só para representar, para mim saber se ele vai ter ponto máximo ou ponto mínimo. E agora ele quer saber a abscissa, né? A coordenada x desse ponto. Então vamos lá? Para achar a coordenada x, é menos b dividido por 2 vezes a. Menos da fórmula, o b vale menos 8, certo? Volte aqui no enunciado, ó. O b aqui está valendo menos 8, que é o número que multiplica o x. Então, menos 8, dividido por 2 vezes menos 1, que é o a. Menos com menos dá mais, fica 8 positivo. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Mais com menos é menos. 8 dividido por 2, 4. Bom, você tem essa aqui. A primeira coisa que você vai ver, já que ele pediu o ponto máximo ou mínimo, você tem que saber se essa questão tem máximo ou mínimo. Como a gente tem aqui o A, que é menos 4, lembra? Positivo, copo para cima. Negativo, copo virado para baixo. Aqui é negativo, então o meu copo fica virado para baixo, igual eu fiz o desenho aqui. Quando o copo está virado para baixo, significa que ele tem um ponto alto aqui, que a gente chama de ponto máximo. Você já faz isso no começo da questão para você não esquecer mais à frente. Usando a fórmula de Bhaskara, a gente encontra o delta igual a zero. Essa multiplicação ela não é tão simples. Como foi que eu fiz ela? 2 ao quadrado, 4. Menos com menos, mais com menos, menos. 4 vezes 4, 16. Aí eu deixei um quarto para fazer a conta depois. 16 vezes 1 dá 16. 16 dividido por 4 dá 4. 4 menos 4 é 0. A gente já viu ainda agora que ia ter ponto máximo. Aqui está a fórmula que você precisa decorar. O delta vale 0. Olha o 0 aqui. E o A, gente vê lá no enunciado aqui, ó, que o A vale menos 4. Tá certo? Só que 4 vezes menos 4 dá menos 16. 0 dividido por 16 dá 0. Então, esse ponto máximo dele é o 0. Tá ok? E a abscissa? A abscissa é o x do vértice, né? A coordenada x. A abscissa desse ponto máximo. Qual é a abscissa dele? Aqui está a fórmula do x do vértice. Menos da fórmula, não é isso? O 2 ele é positivo, olhe lá na original, né? Você pode ver aqui que o 2 é positivo, que é o meu b. Então fica menos 2 dividido por 2 vezes menos 4. 2 vezes menos 4 dá menos 8. Menos com menos mais, fica 2 sobre 8. Né? Aí o sinal negativo some. Só que aí eu já simplifiquei. 2 dividido por 2, 1. 8 dividido por 2 dá 4. Então essa é a minha abscissa, 1/4. E para finalizar, a gente vai para a letra D. Bom, a letra D eu já sei que ela tem um ponto mínimo. Por que ela tem um ponto mínimo? O valor que multiplica o x é positivo, então o meu copo é virado para cima. Se o copo está virado para cima, ele vai ter um ponto mínimozinho aqui embaixo, certo? Então, usei a fórmula de Bhaskara. Cuidado, porque o b não existe aqui. Isso leva muita gente a errar. Então, b ao quadrado, no caso é 0 ao quadrado. E aí o resto você faz. É só tomar cuidado com essa pegadinha do b aqui que não aparece. Ele tem o a, não tem o b, que é o número normal sem o x, e o c. Delta igual a 12. Qual é o ponto mínimo? Aqui está a fórmula do y do vértice. Menos 12, né? Porque é menos delta, que é 12. Dividido por 4 vezes 3, que é o meu A daqui. 4 vezes 3 dá 12. Menos com mais dá menos.
12 dividido por 12, 1. E a minha abscissa, que no caso é a coordenada x, aqui a fórmula, menos b, que no caso o b não aparece nessa aqui, não é isso? Cuidado para não errar. O b não aparece, então meu b é 0. Por isso eu coloquei 0 aqui, então aqui também é 0. 2 vezes 3 dá 6. Né? Só que 0 dividido por 6 eu sei que é 0. Então nem coloquei o 6 aqui. O 0 dividido por qualquer coisa vai dar 0. Tá? Então essa é a minha abscissa.